Bom, vamos lá então, pessoal. Então a gente vai começar a aula de hoje, pessoal, fazendo uma pequena revisão daquilo que a gente fez na aula passada, né? Aquela parte principal, isso é bem importante. Aquilo que a gente fez na aula passada, aquela parte de modelagem ali no nosso projeto, onde a gente conseguiu fazer com que a nossa classe de venda, né, ela permitisse agora uma venda com vários produtos, né? Antes a gente tinha uma venda com um produto, e aí, dadas as situações que eu apresentei para vocês na aula passada, a gente descobriu que para fazer uma venda com vários produtos, eu não conseguiria simplesmente colocar um array list, né, dentro da classe de venda, e esse array list, né, que ele fosse um array list de produto, né? É... Justamente porque daí a gente não conseguiria registrar, né? E aí a gente abriu lá um e-commerce para fazer a verificação, mas a gente não conseguiria registrar qual é a quantidade do produto que a gente está levando naquele momento, né? Qual é o preço daquele produto, se ele tem um desconto, se ele não tem, né? Então a gente não conseguiria registrar algumas informações que são básicas e que eu posso acabar colocando muito mais informações aqui dentro, né? Dentro dessa classe de item venda para cada vez personalizar ela mais e posteriormente a gente conseguir tirar algumas informações, alguns relatórios com isso. A gente descobriu que para a gente poder fazer uma venda com vários produtos, a gente precisava de uma outra classe, né? Nesse caso, a classe item venda, pessoal. Mas essa situação, pessoal, ela não é única e exclusiva para quando a gente precisar fazer uma venda com vários produtos. Isso daí se encaixa em várias situações do nosso dia a dia, e eu digo do nosso dia a dia quando a gente obviamente precisa trazer para uma aplicação, né? A orientação a objetos ela serve justamente para isso, para que a gente consiga representar problemas do mundo real, né? Problemas que a gente tem no mundo real dentro de um programa de computador. Então, nesse caso, a gente precisou de mais uma classe. Mas essa ideia que a gente fez aqui de vários produtos dentro de uma venda, ela se aplica também, pessoal, para outras situações, né? E vocês vão ver que isso vai acontecer bem provavelmente no projeto que vocês vão desenvolver aí na sequência, beleza? É... Mas o que a gente fez basicamente aqui, se a gente fosse comparar, pessoal, com um banco de dados, a gente criou um muitos para muitos, né? Aquela tabela de associação fraca que a gente tem quando precisa de um relacionamento muitos para muitos, é basicamente isso que a gente fez. Essa classe de item venda, né? Ela seria o nosso muitos para muitos, né? Porque a gente tem muitas vendas e muitas vendas têm muitos produtos. Para a gente poder registrar essa situação, a gente teria que ter no banco uma tabela de associação fraca lá, né? Um muitos para muitos. Aqui a gente criou na mão. Então a gente poderia fazer essa comparação com o banco de dados com essa situação. Então toda vez que vocês tiverem essa situação e precisarem representar isso em orientação a objetos, é dessa forma que a gente consegue fazer, criando mais uma classe ali. Beleza? Então essa classe tem o seu atributo principal, que é o produto. Então todo item venda, quando a gente adicionar, né, um item de venda dentro de uma venda, principal atributo dele é o produto. Sabendo qual é o produto, daí a gente tem a quantidade, né, e o preço que a gente está levando daquele produto naquele momento. E voltando para a venda ali, ó, pessoal, antes da gente fechar essa funcionalidade, que o que a gente vai fazer hoje de programação é fechar a venda com vários produtos, as listagens, depois eu faço um commit lá no repositório com tudo pronto, porque a listagem é muito simples, né? É só a gente trazer os dados, imprimir alguns totais, subtotais ali e acabou, não tem muita complexidade nisso. Mas voltando aqui para a venda, pessoal, a gente quando começou a fazer essa situação, né, construir a classe, desculpa, de venda, e essa classe ela começou a se relacionar com outras classes nossas, a gente viu que dentro de orientação a objetos também existia relacionamento, né? Então a gente tinha um relacionamento, né, na nossa na verdade tinha três, né, que era cliente, funcionário e produto. Agora o produto. Opa, Gabriel está com o teu microfone aberto.
Então a gente viu que quando a gente começou a criar venda lá, e a partir do momento que a gente adicionava atributos dentro da classe de venda ou de qualquer outra, que não eram atributos primitivos, né, uma string, um inteiro, um double, e eram atributos de uma classe nossa, né, eu apresentei para vocês então que havia como a gente criar relacionamento, assim como a gente cria relacionamentos lá em banco de dados. Mas aqui a ideia é um pouquinho diferente, porque aqui a gente não o nome dos relacionamentos não é o um para um para muitos, muitos para muitos, né? Então a gente tem conceitos diferentes aqui, mas a gente faz com que classes se relacionem entre si. E aí o que a gente tinha no primeiro momento, pessoal, era que o cliente, o funcionário e o produto que a gente tinha antes eram relacionamentos, pessoal, do tipo agregação, né? Por quê? Justamente porque o cliente, o funcionário e o produto, eles iriam existir, né, caso a venda ela não existisse, né? Então, quando a gente criava uma venda, a gente pegava um cliente, agregava ele dentro da venda, um funcionário e um produto. Caso posteriormente a gente não tenha essa funcionalidade ainda dentro da nossa aplicação, né? Mas se posteriormente a gente criasse uma funcionalidade para deletar uma venda, ao deletar uma determinada venda, e não importa qual a venda a gente estaria deletando naquele momento, as informações do cliente, do funcionário e do produto, elas se manteriam na nossa aplicação, né? Então a gente teria essas informações mesmo deletando a venda. Então isso já caracteriza, pessoal, uma agregação. A partir do momento que, pessoal, a gente adicionou agora, ó, itens de venda dentro da nossa venda, esse relacionamento aqui, ó, não é uma agregação. Por quê, pessoal? Porque esses itens de venda, não estou falando o produto. O produto ele faz parte de um item de venda, né? Então a gente tem um relacionamento aqui, né? Uma lista de item de venda dentro da venda, e dentro do item de venda a gente tem o produto. Então são coisas diferentes. Então eu estou falando do item de venda, né? Quando eu falo do item de venda, pessoal, se eu deleto uma venda, né? Tem uma venda lá composta por um cliente, um funcionário e vários itens de venda. Se eu deleto esta venda, pessoal, uma determinada venda com este modelo agora, os itens de venda que eu tenho dentro dessa venda, eles vão sumir junto com a venda ou eles vão permanecer guardados? Quem consegue me dizer aí? E aí, isso, dependendo do que acontecer, já caracteriza, pessoal, uma composição e não mais uma agregação. Então vejam que a gente tem a forma de criar os atributos iguais, não muda. Não é porque esse cara aqui que é um array list que ele é uma composição, não, né? Mas eu tenho os atributos aqui. E agora, dependendo de como eu uso ele, dependendo de como eles funcionam dentro da minha aplicação, caracteriza uma agregação ou caracteriza uma composição, ok? Então olha lá, ó. Se eu tenho uma venda agora do jeito que a gente modelou e eu deleto essa venda, pessoal, esses itens de venda eles não existem mais. Porque os itens de venda eles não estão gravados como a gente tem aqui para as outras situações em uma... a gente não tem tabela, né? A gente tem os DAOs, mas a gente não tem os itens de venda num item venda DAO. O item de venda ele está implícito, ele está gravado direto, pessoal, dentro da venda. Então, caso eu delete uma venda, da forma que a gente criou a nossa aplicação, esses itens de venda aqui, eles vão embora também, ok? Então, nesse caso aqui eu tenho cliente e funcionário como agregação, mas, pessoal, agora, itens, e eu coloquei com letra maiúscula aqui, ó, porque é hábito da outra linguagem de programação, é com I minúsculo, né? Os atributos em Java são com I minúsculo, mas os itens de venda, pessoal, dentro, né, dessa classe, agora eles caracterizam, pessoal, uma composição. Justamente porque, pessoal, porque se eu deletar uma venda,
Os itens de venda eu não consigo encontrar mais na minha aplicação, porque eles não foram salvados de forma individual. Os produtos dentro dos itens, sim, eles vão continuar dentro da minha lista, né? Lá no produto DAO. Mas a lista de itens, pessoal, de venda, ela vai se perder a partir do momento que a venda, por algum motivo que não nos importa, né, ela for deletada da nossa aplicação, beleza? Então aqui a gente tem dois atributos que caracterizam uma agregação e dois atributos que caracterizam uma composição, pessoal, beleza? Deixa eu só trocar aqui porque está dando erro que eu troquei o I maiúsculo para o I minúsculo. Mas vejam que, pessoal, eu crio os atributos iguais, né? Eu utilizo eles da mesma forma, mas dependendo de como eles vão ser manipulados dentro da minha aplicação, vai caracterizar uma agregação e o outro vai caracterizar uma composição. E esses não são, pessoal, os únicos dois relacionamentos que a gente tem dentro de orientação a objetos. A gente tem mais e vai acabar trabalhando eles um pouquinho mais para frente quando a gente terminar essa parte inicial do nosso sistema, que seria todo aquele documento. Depois a gente vai trabalhar com herança, né, que é mais um tipo de que pode ser considerado mais um tipo de relacionamento. Depois a gente vai trabalhar lá com interfaces, com classes abstratas. Então a gente está vendo o básico de orientação a objetos nesse projeto, nessa primeira parte, que é o que? Criar as classes de modelo, né, que são essas classes aqui, que basicamente norteiam o nosso sistema, que é o que está dentro de models, ok? Aí a gente tem os atributos dentro dessas classes, né? Tem os relacionamentos, caso exista dentro da classe, tem a criação dos objetos, né? O seu construtor, a instância e tudo mais. Tudo isso que a gente viu até agora é o básico do básico do básico da orientação a objetos. Classe, atributo, objeto e relacionamento, né? Esses quatro cenários, esses quatro fatores, né? Então esse é o mais básico de tudo. Depois a gente vai continuar o nosso projeto de vendas, ele vai ter as mesmas funcionalidades. Em questão de funcionalidades a gente não vai ficar aumentando e diminuindo muita coisa, mas ele na parte de orientação a objetos vai ser melhor modelado mais para frente, beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Que foi basicamente o que a gente trabalhou na aula passada. Se não, a gente já vai lá para a view do cadastrar venda e vai implementar a funcionalidade e fechar essa funcionalidade. Daí, na sequência, eu vou conversar com os grupos para aqueles que me enviaram os e-mails, pessoal, aí na sequência, beleza? Então, dúvidas, me digam aí se está tranquilo, senão a gente já segue o barco ali. Estão me ouvindo, câmbio? Tem alguém aí? Tem 14 Estou mesmo. ouvindo assim, tá de boa. Olha lá, quem falou? Ó, o Paulo. Boa, cara, estamos sempre aí. Estamos sempre aí, Paulo. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. A partir do momento que na aula passada a gente alterou os atributos que a gente tinha dentro da classe de venda, né? Aqui a gente tinha antes um produto, né? Um atributo do tipo produto. Obviamente que onde a gente utilizava esse atributo começou a dar erro, que é lá no cadastrar venda. Então agora eu não tenho mais um set produto, né? Não tenho mais uma quantidade que a gente tinha direto dentro da venda, e a gente precisa então agora alterar toda a nossa view para que ela corresponda ao nosso modelo, pessoal. Então veja que a nossa aplicação ela vai sendo criada, ela vai sendo desenvolvida, modelada, pessoal, em cima dos models, né? Dos nossos modelos. Então por isso que é sempre muito importante. E por isso que eu pedi para vocês me enviarem no documento o diagrama de classe do sistema de vocês, para que eu consiga dar uma olhada numa visão geral e já ajudar vocês, para que vocês não comecem a aplicação, a aplicação, né, de forma torta, né, de forma que ao final vocês vão precisar voltar lá na classe de modelo, alterar alguma coisinha lá na classe de modelo, e se mudar lá na classe de modelo, bem provavelmente as funcionalidades, os requisitos do sistema de vocês também precisem ser mudados, né? Então
Numa aplicação orientada a objetos, pessoal, é sempre muito importante parar e pensar nesses caras aqui. Se você fez uma boa modelagem, você consegue construir um sistema em cima dessa modelagem sem maiores problemas. Senão vai ser aquele negócio de vai e volta, né? Ah, você está lá numa funcionalidade, por exemplo, num cadastrar venda, percebeu que precisa de uma venda com vários produtos. Putz, tem que voltar lá para a classe, aí você vai lá para venda. Daí você vê o que precisa fazer, faz toda a alteração, aí volta para cá. Daí tem que alterar todas as características, todas as funcionalidades que você já tinha aqui. Então parem, pensem bem na modelagem do sistema de vocês. Essa é uma das partes mais importantes da nossa disciplina, para depois vocês começarem a desenvolver. Então vamos lá. O que a gente tinha aqui anteriormente? Nós tínhamos ali, né, a criação da venda, continua igual, né, criamos, pedíamos o cliente, pedíamos o produto, o funcionário, né? Então, aqui que começa a funcionalidade. A parte do cliente e do funcionário, pessoal, continua exatamente igual, não muda, ok? O que vai mudar aqui, ó, pessoal, é daqui para cá, ó, onde a gente tem a parte de produto. Então aqui a gente vai ter que criar algumas linhas a mais nesse trecho de código para poder atender a situação da venda com vários produtos. E a questão é, né, se eu tenho uma venda com vários produtos, eu já não consigo executar isso de forma sequencial, né, na vertical. Por quê, pessoal? Porque eu vou precisar de um laço de repetição para ficar executando um determinado trecho de código, e a partir do momento em que o usuário não queira mais registrar produtos dentro daquela venda, ele tem que parar aquilo ali. Então a gente já sabe que basicamente tudo isso daqui, ó, que eu marquei, vai ter que estar dentro de um laço de repetição, ok? E aí vamos começar lá, né, pessoal? O laço de repetição que eu recomendo, todos vão funcionar, obviamente da forma que você programar ali, mas você pode trabalhar com qualquer laço de repetição. Eu recomendo a gente trabalhar com o do while, né? Porque quando a gente cria, né, o do while, vamos criar ele aqui, ó, né? Ele vai executar tudo que tiver dentro do do, independente da condição. Uma vez, depois que ele executar a primeira vez, ele cai no enquanto, testa a nossa condição, e a partir do momento que a nossa condição for falsa, ele sai desse laço de repetição, ok? Então, eu recomendo esse porque ele executa a primeira vez e é isso que realmente a gente quer. E depois ele pergunta, você quer, né, novamente adicionar um novo produto? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela pergunta. Né? Vamos colocar um barra N ali. Deseja adicionar um novo produto, né? Importante, né, pessoal? Sempre fazer um pedaço, testar, faz um pedaço e testa. Eu vou comentar aqui a parte do produto, porque daí eu vou pegando pedacinhos e vou adicionando ali, eu vou testando cada situação, ok? Então primeiro eu vou testar isso daqui, depois eu vou adicionando os produtos dentro da venda, ok? E aí a gente adicionar, aí a gente vai testar, né? O que acontece, pessoal? Eu posso, sem problema nenhum, chamar o console aqui dentro, e daí, na verdade, eu nem preciso da mensagem separada, né? Isso é vício de C# também, que a gente tem que separar a mensagem, né, da leitura. Aqui a gente já consegue colocar dentro. Então eu posso fazer assim, ó. A gente fica uma semana sem programar em Java, já dá uma esquecida. Então olha lá, eu vou fazer a leitura, ó, pessoal, né? O readString me retorna aquilo que vem do teclado, né? Então no momento em que chegar no while, vai ser exibida essa mensagem na tela, né? Eu poderia fazer que nem a gente faz nas situações anteriores, né? Fazer a leitura e guardar dentro de uma variável ou dentro de um atributo, mas como a gente só vai utilizar essa mensagem para que esse laço fique sendo repetido, nada me impede de eu colocar aqui dentro. E aí eu já vou perguntar, ó, o que o readString, que é o método que pega o que vem do teclado, né? Se o que veio do teclado, ó, é igual.
né? Porque o read string me retorna uma string. Se me retorna uma string, eu já posso comparar esse retorno sendo igual, por exemplo, a S. E a gente pode colocar aqui, ó, um S pipe N, né? Para o cara saber que tem que digitar um S ou N. Então, se for igual a S, ele continua executando. Tudo que for diferente de S, ele vai parar. Ok? Então, não é só o N, na verdade, que vai fazer com que esse laço de repetição seja interrompido. E aí, já vamos testar. Né? Somente isso, comentamos a parte de baixo. Vamos ver se esse laço de repetição funciona. E se funcionar, a gente já continua o desenvolvimento, pessoal. O que acontece? Vejam que toda vez que a gente precisa entrar, e daí eu já vou mostrar uma questão a mais aqui, ó, pessoal, na nossa aplicação, toda vez que eu entro, eu preciso cadastrar novas informações, justamente porque a gente não está trabalhando com banco de dados, né? E a gente está trabalhando com lista, e a lista fica em memória, e quando a gente fecha a nossa aplicação, o que está na memória a gente perde, né? Então o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso criar uma classe aqui, ó, né? Eu gosto de colocar ela dentro do DAO, justamente porque ela se refere aos dados, né? E eu vou criar como se fosse uma base, e toda vez que eu inicializar a minha aplicação, eu peço para pegar essas informações e gravar dentro de cada DAO aqui, ó, né? Sem a necessidade de fazer isso manualmente. Isso já vai me poupar bastante os testes que a gente vai fazer na sequência, beleza? Então olha lá, ó. Vou criar uma classe chamada dados. E eu vou criar dentro dessa classe, pessoal, um método público e estático, que não me retorna nada, chamado inicializar. E aí o que acontece? Toda vez que eu executar a minha aplicação, ou seja, né, quando passar lá pelo meu método main, eu chamo esse método. Esse método inicializa os dados dentro das listas que a gente tem aqui, que é o cliente, o funcionário e o produto. E a partir do momento que a minha aplicação rodar, então eu já tenho dados dentro dessas listas, o que já me economiza bastante tempo na hora do teste. Então lá no principal, ó, antes de criar esse método, sem isso também vai funcionar, né? Mas toda vez ficar preenchendo os dados, pessoal, é meio chato. Então olha lá, ó, quando iniciar, abrir a minha aplicação, né, o console rodar, eu chamo a classe lá, ó, dados, ponto, inicializar, inicializo os dados na minha aplicação. Simples assim. Claro que por enquanto nada acontece porque eu não tenho nada dentro do inicializar, né? Mas a partir do momento que a gente tiver, fechou. E o que a gente vai precisar, pessoal? Na verdade, bem simples. A ideia é bem tranquila. A gente precisa criar, ó, os objetos. Então eu vou precisar criar um objeto e preencher esse objeto para cada modelo, né? Aí se a gente quisesse mais amostras, mais dados, a gente precisaria criar mais informações aqui, né? Mas vamos trabalhar com uma. Então, olha lá, ó. Eu vou setar um nome para um primeiro objeto e vou setar um CPF, né? E aí o que acontece, né, pessoal? Vejam que poderia até ter falado antes disso, mas acabei lembrando agora. A gente tem um método que faz a validação do CPF, né? Lá quando a gente começou a fazer a validação do CPF, a gente viu que poderia criar uma classe nova para fazer a validação, né? Dentro de um pacote chamado úteis de utilidade. Perfeito, funciona. Posso utilizar, pessoal, esse método para qualquer modelo que precise validar um CPF, né? No momento que a gente precisar validar um CPF, eu posso chamar este cara aqui, né? Aí, pessoal, disse também que poderíamos criar dentro do próprio funcionário, né? Ou do cliente, porque os dois têm CPF,
Poderia colocar este método aqui, né? Criar aquele método aqui. Mas, pessoal, aonde mais eu poderia fazer isso, né? Aquela validação. Poderia fazer essa validação aqui, ó. Dentro do set CPF. Poderia sem problema nenhum. Ah, professor, mas daí eu tenho que retornar um verdadeiro e falso. E o void, né, e o set, né, de cada atributo, ele é void. Ele é void por padrão, pessoal. Mas se eu falar que esse cara agora retorna um booleano, fechou. Ele vai me retornar um booleano. Tá dando erro aqui, ó, porque eu não tenho um retorno dentro desse cara. Então eu posso dar um return aqui, ó, true. Olha lá. E ele funciona. O que eu poderia fazer aqui? Como eu já tenho lá dentro do utils o método, né, que valida o CPF, e eu vou, né, se de repente você quiser, né, trazer para cá e não quer colar, obviamente, aquele mesmo método no set nome, opa, aqui eu coloquei no set nome, né, no set CPF. Deixa eu só voltar aqui, ó, no set CPF. E você, obviamente, não vai colar o método inteiro aqui, né, para cliente, não vai colar o mesmo método lá para o funcionário. Você, sem problema nenhum, pessoal, poderia fazer assim, ó. Eu vou deixar do jeito que está lá, né? Mas uma situação que você poderia implementar é a seguinte, né? Você pode chamar lá, ó, a sua classe de validação, ponto, validar CPF, passando o CPF. Então ele vai lá no nosso utils, vai validar o CPF que está chegando, no momento do set CPF, que está sendo setado o atributo ali, né, naquele objeto. Se o CPF for válido, o que você faz? Joga o CPF dentro do atributo e retorna verdadeiro. Se não, pessoal, você retorna falso. E aí, obviamente que esse cara tem que ser booleano, né? Boolean, né? E aí, ó, agora eu passei a funcionalidade para validar o CPF no momento em que eu jogo a informação dentro do atributo, né? E aí eu não preciso mais chamar este método separadamente, né? Então, toda vez que eu vou jogar, que eu vou atribuir o CPF para aquele cliente e posso fazer para o funcionário, eu já posso fazer essa validação. Por padrão, pessoal, o set ele é um void. Eu guardo a informação lá dentro e simplesmente não faço mais nada. Mas isso daqui, pessoal, assim como o get, é um método. Esse é o padrão que a gente tem. A gente pode fazer isso e trocar o corpo desses métodos para o que a gente precisar. Beleza? Então a gente poderia colocar aqui dentro também, sem nenhum problema. Vou deixar como exemplo aqui. Ok? Então vou deixar como exemplo aqui. Caso vocês queiram implementar, pessoal, na aplicação de vocês, mas não vou mudar, não vou voltar lá no cadastro do cliente ou do vendedor e mudar isso daí, ok? O que seria muito simples, né? Mas só vou deixar esse cara como exemplo. Então daria para a gente fazer aquela mesma validação toda vez que a gente vai setar o CPF do cliente ou do funcionário. Essa é uma outra situação que a gente pode aplicar lá também. Então vejam que a gente vai criando o nosso sistema, a gente tem situações que a gente pode resolver de diferentes formas. Então vamos lá, voltando para os dados aqui e terminando de inicializar eles, vamos colocar um CPF válido. Ó, e a ideia aqui é o seguinte, né? Setei o nome, setei o CPF e logo na sequência, ó, chamo o meu cliente DAO, ponto, cadastrar cliente e passo o objeto. É isso daqui, ó, pessoal. Eu estou inicializando as minhas listas. Crio um objeto, passo as informações fixas para ele e cadastro ele dentro da lista. Ah, professor, não precisa de mensagem aqui? Não, né? Aqui não, porque eu estou colocando informações que eu sei que estão corretas, né? E aí, então, agora, ó, quando eu rodar a minha aplicação, sem que eu entre no cadastrar cliente, eu já vou fazer a listagem, ó. E agora eu já tenho um item lá dentro. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa, pessoal.
Então agora, pessoal, a gente tem a listagem, né, acontecendo sem que eu precise entrar nas funcionalidades, né, de cadastro. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para funcionário, exatamente igual. Vamos mudar aqui para F, funcionário. Só vamos mudar aqui, ó, os nomes para depois ficar mais fácil de distinguir o que é um funcionário e o que é um cliente, né? As informações aqui para nós não importam, não importam muito, na verdade, não importam nada, né? São apenas dados. Cadastrar funcionário. Ó. Beleza. E aí vamos cadastrar então, ó, um produto. E aí a gente não precisa mais ficar a todo momento cadastrando essas informações. Só trocar aqui. Beleza, né? Então aqui vamos mudar só o nome, colocar qualquer coisa. Aí a gente vai ter agora o preço e a quantidade, né? Então eles não são mais... Opa. Né? O preço agora ele é um double, mas eu posso obviamente colocar um inteiro. E aí vamos colocar uma quantidade 7. Quantidade também, né, que vai ser, vamos colocar aqui 15. Beleza. Então agora toda vez que a minha aplicação inicializar, né, vai passar lá pelo main. Primeira linha do main é a chamada desse método. Crio 3 objetos e cadastro ele dentro da lista. Aí agora, ó, toda vez que eu rodar a minha aplicação, vou na listagem de clientes, já tenho um cliente. Vou na listagem de funcionários e já tenho um funcionário. E vou na listagem de produtos e já tenho um produto. Agora, quando eu entrar na venda, né, então fica mais fácil, pessoal, da gente realizar a venda, né, sem precisar ficar adicionando novas informações. Ó. Então, o que eu queria testar é isso. Ó. Adicionei o cliente e o funcionário, entrou naquele laço de repetição. Ó. Lembrem que a mensagem estava dentro do enquanto. Vamos abrir ali, ó, views, cadastrar venda. Então já imprimiu a mensagem. Agora eu vou digitar e o retorno daquilo que eu digitar já vai ser comparado com o S, né? Nesse caso aqui maiúsculo. Inclusive o S minúsculo, pessoal, ele não iria continuar. Então daria para a gente utilizar um ignore case aqui, alguma coisa nesse sentido, para ele aceitar o S maiúsculo, S minúsculo. Poderia colocar um ou aqui e perguntar por sim também, né, pela palavra sim. Daí vai daquilo que a gente está desenvolvendo ali. Então olha lá, ó. Agora se eu coloco um S maiúsculo, que é o que ele está esperando, ó, dou um Enter, ele continua, o Enter, digito qualquer coisa, ele sai, né, da nossa funcionalidade e aqui a gente sai do projeto. Vamos colocar só uns 2 pontos aqui, um espaço para não ficar grudado. E agora vamos terminar essa funcionalidade da venda. Então toda vez que ele entrar nesse laço de repetição, pessoal, o que a gente vai pedir? Um produto, né? Vai lá buscar o produto por nome e verifica se o produto existe e tal, né? Então, basicamente, pessoal, tudo isso daqui agora vai estar dentro daquele laço de repetição. Então, vamos trazer daqui para cá. E aí vou tirar os comentários aqui e só vamos identar. Então, olha lá, ó. Deixa eu colocar esse cara para cima. Ó, entrou no laço de repetição, né? Pediu o nome do produto, colocou dentro do objeto P. Já temos um pequeno problema aqui, ó, pessoal, porque agora vão ser vários produtos, né? Antes eu instanciava o meu objeto aqui, porque eu tinha um produto. Agora eu tenho uma lista, então toda vez que eu entrar nesse laço de repetição, eu tenho que instanciar o produto novamente, pessoal,
para que a gente registre novos produtos dentro do item de venda. O que é mais importante aqui, pessoal, é conseguir criar um item de venda e adicionar este item de venda dentro da minha lista que está dentro, pessoal, da minha venda, ok? Agora o produto não é mais o importante, o mais importante é o item de venda. Mas para eu poder criar um item de venda, eu preciso do produto, né? Então, o que a gente vai fazer? Instancia o produto, né? Pergunta qual é o nome, busca ele lá na lista. Se o produto ele for diferente de nulo, aí eu vou começar a criar o item de venda, né? Se não, ele já fala aqui para mim, ó, esse produto não existe. E daí ele vai voltar para cá, vai executar tudo novamente. Então, se a gente comentar, ó, a parte verdadeira desse if, a gente já consegue testar mais uma outra questão. Ó. Então, vamos lá. Então, o que a gente... Ó, vamos colocar um produto que não existe. Ó, esse produto não existe. Deseja adicionar um novo produto? Sim. Ó, nome do produto. Podemos até colocar um /n ali, né? Ó, não existe. Se eu colocar um produto que existe, aquela mensagem não é mais exibida, porque ele vai entrar aqui no if, só que não tem nenhuma funcionalidade. Não, aqui é o sim, né? Sim, ó, nome do produto. Ó, não mostrou a mensagem. Então ele entrou no if, não caiu no else, e agora a gente precisa terminar essa situação. Vamos colocar um /n aqui, ó, para pular de linha. Digite o nome do produto. E se quiserem colocar, ó, pessoal, como a gente coloca aqui, ó, um cabeçalho, para ficar mais fácil de visualizar, ó, adicionar produto na venda, que é o que a gente está fazendo aqui, beleza? Se o produto existir, pessoal, maravilha. Então o que eu vou fazer? Adicionar o objeto P dentro da venda? Não. O objeto P, que é de produto, faz parte de um item de venda. Então a gente precisa obrigatoriamente, pessoal, criar um objeto de item de venda. Vamos dar o nome de IV para ele, ou só I, o nome que vocês quiserem. E eu preciso, então, agora criar este objeto, não mais só o objeto de produto. Podemos instanciar ele aqui, mas, pessoal, obrigatoriamente, né? Aqui a gente até nem precisaria, porque a gente está inicializando ele, né, dentro do laço de repetição. Então aqui, se a gente quiser tirar, ó, a instância do produto e a instância do item venda, não tem a necessidade de colocar eles aqui, porque toda vez que eu entrar no laço de repetição, e deixa eu trazer isso para cima, né, eu vou instanciar um novo objeto de produto e eu vou instanciar um novo objeto, pessoal, de item venda. Porque a gente está criando um item venda e dentro do item venda tem um produto. Então precisam ser objetos novos. E se a gente está instanciando aqui, não há necessidade de instanciar ele lá em cima. Beleza? Então vamos lá. Instanciei o objeto de item venda. O produto existiu. O que eu faço então? Ó, dentro do item venda, aqui dentro, ó, eu vou ter, ó, um set produto. Porque agora o produto está dentro do item venda. Então eu tinha antes, ó, dentro da venda. Não é mais aqui. Então eu posso deletar essa linha. E agora o produto está dentro do item venda. Maravilha. Ok? Aí depois eu vou pedir a quantidade daquele produto que está dentro do item de venda. Então aqui, ó, seto a quantidade do produto pro item de venda. Opa, digite a quantidade. Então escolhi um produto, né? Produto, sei lá, bolacha. Quantas bolachas dessa você vai levar? Vou levar 10. Então naquele item de venda eu sei que é a bolacha com 10 quantidades. Beleza? Terminou por aí? Não, porque se a gente olhar o item de venda, falta o preço. Nesse caso aqui, pessoal, e na verdade em todos os casos de
qualquer sistema de venda, a gente pega, a gente seta o preço com o preço atual daquele produto, né? Então, o preço do item de venda é o preço atual daquele produto. E aí o que acontece? Se daqui 2 semanas este produto, né, que a gente está pegando aqui, ele sofreu uma promoção, né, então, sei lá, ficou 20% mais barato. Para essa venda de hoje, a gente registrou o preço dele naquele momento. Quem comprar daqui 2 semanas, vai ser registrado o preço da promoção. Então, eu consigo saber qual é o preço atual, né? Qual é o preço que aquele produto foi vendido para aquele funcionário para aquele cliente naquele determinado momento, né? Independente do preço atual do produto dentro do e-commerce. Aí beleza, ó, então coloquei o produto dentro do item venda, coloquei a quantidade para aquele item venda, setei o preço, que é o preço atual daquele produto, e aí está quase pronto, né? A única coisa que a gente tem que verificar é se a quantidade que a gente está levando ela é uma quantidade maior do que a gente tem no estoque. Então agora a gente vai tirar o comentário aqui. Então, se a quantidade que a gente acabou de digitar for menor ou igual à quantidade do produto em estoque, aí aqui a gente estava fazendo o cadastro da venda, né? E depois a gente dizia que a quantidade não tinha em estoque caso fosse maior, né? Mas a grande questão agora, pessoal, é que essas duas linhas não ficam mais aqui. Porque o que acontece, e é um erro comum, pessoal, quando a gente está em sala, daí a gente tem bastante tempo para fazer, né, para programar aqui, a gente não tem tanto tempo para isso, justamente porque a gente já começa a aula um pouquinho depois do horário, para que vocês vão realizando esses exercícios, né? Mas é um erro comum, pessoal, que acontece, a partir do momento que a gente tem o produto em estoque, o pessoal chega aqui e cadastra a venda. Mas vejam que se eu cadastrar a venda nesta linha aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou cadastrando uma venda toda vez que eu adiciono, pessoal, um produto. E não é ideia, né? Ó, porque eu estou dentro do laço de repetição. E esse laço de repetição serve para adicionar produtos e não para cadastrar a venda. Eu estou adicionando. É como se eu tivesse ali no caixa, eu tenho o meu carrinho e eu estou passando produto. Esse laço de repetição é justamente essa situação. Passar os produtos ali no leitor de código de barra. E aí pensem que se eu passo um produto, desse jeito aqui, eu passo o produto e cadastro uma venda. Passo um produto e cadastro uma venda. A pergunta é, aonde é que eu tenho que colocar essas duas linhas aqui? Cadastrar a venda e, obviamente, a mensagem, né? A mensagem é só uma informação. Mas aonde é que eu tenho que levar essas duas informações aqui para cadastrar a venda e para a mensagem? Quem me diz? Estão dormindo? Tem alguém aí? Depois do laço de repetição, né? Então a gente tem ali ao final do laço de repetição, né? Seria o momento que o cara não quer mais adicionar produto. Então, perfeito, né? Então eu vou trazer essas duas linhas aqui, ó, para fora do meu laço de repetição. Então, quando ele não desejar mais adicionar produtos, eu pego simplesmente a venda, que já está sendo composta por várias informações, e guardo ela na lista. Beleza? E aí eu vou exibir uma mensagem ali. Ah, professor, perfeito, terminou. Não, não terminou. Se eu terminar dessa forma, pessoal, eu não tenho nenhum item, né, dentro da minha venda. Porque vejam que o que a gente fez, ó, criou o objeto de item venda. Está aqui. Ele tem produto, ele tem quantidade e ele tem preço. Só que agora o que eu preciso fazer?
pegar esse item de venda e adicionar dentro da venda. Aí sim eu fecho todo o processo. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu tenho venda, que é o meu objeto V. Dentro da venda, eu tenho um cara chamado, cadê ali, ó? O get item vendas. E aqui, ó, agora eu vou adicionar. Tomar cuidado, pessoal, que um outro erro comum que o pessoal faz é set, ó, item venda. Só que se eu fosse fazer aqui, ó, pessoal, com os 7 itens venda, né, eu teria que passar aqui dentro um array list de item venda, né? Porque o meu atributo lá na venda, ó, ele é um array list de item venda. Toda vez que eu tenho um set, o set ele é de acordo com o tipo daquele atributo. Então, se eu tenho um set item venda, eu tenho que passar um array list de item venda. Se eu tenho um set funcionário, eu tenho que passar um objeto de funcionário. Mas, o que eu tenho ali, cadê o cadastrar venda? Né? Eu tenho um item venda e eu não tenho uma lista. Então, eu tenho que pegar esse item e adicionar dentro da lista. Né? Tem que tomar cuidado. Então, eu vou pegar a minha lista de itens de venda, peguei ela e dentro dela eu vou adicionar aí sim o meu objeto de item venda. Ponto e vírgula. Aí fechou. Agora, pessoal, né, a gente tem uma venda com um cliente, com um produto, com quantos itens de venda forem necessários, e a partir do momento que não tiver mais itens para adicionar, ele cadastra a venda, o sistema, e mostra uma mensagem ali, ok? E aí a gente já consegue fazer um teste, né, e ver se isso daqui deu certo. Não temos a listagem ainda? Não temos, né? Mas para a gente testar, e aí a listagem, como é só uma listagem, eu vou fazer o commit depois fora da aula. Aí depois quem precisar pega o código ali para dar uma olhada lá no Git, pessoal. Mas obviamente que a gente tem que testar e ver como é que tá. Como a gente não tem a funcionalidade, nada me impede de, após cadastrar a venda, então eu vou lá no Venda DAO, eu vou colocar um breakpoint. Na verdade já tem, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar na linha de baixo. Não. Tem que ser uma linha que tenha código e não só chaves. Então o que eu vou fazer, né? Quando chegar aqui, vai adicionar a venda dentro da lista de vendas. Depois eu vou passar o mouse aqui e a gente vai analisar e ver se a gente tem um item, né, de venda. A venda tem um cliente, um funcionário e vários produtos lá dentro. Beleza? Vamos lá. Fazer o último teste. Cadastrar a venda. E funcionário. Ó, adicionar produto na venda. Vamos colocar ali, ó, bolacha. Quantidade acho que era 15, vamos colocar 5. E ele estourou pessoal, uma exceção. Ele estourou uma exceção, pessoal, justamente no momento em que a gente tentou adicionar o item de venda. Ó, se a gente passa o mouse no item de venda, ó, eu consigo ver que ele está perfeito, ó, preço 2,5, quantidade 5, o produto, aquele que a gente acabou de digitar, ó, bolacha 2,5, quantidade 15, tudo ok. E aí, ó, pessoal, se eu der um continuar, ele vai dar um null point, um null reference exception, né? Ou pointer. Eu nunca lembro, sempre confundo com C# também, porque os dois, as duas exceções são as mesmas, mas muda o título dela, né? Mas o que acontece, pessoal? Vai dar uma exceção, né, dizendo que alguma coisa está nula. Nesse caso aqui, ó, se eu passar o mouse em cima do objeto V, cliente está ok, funcionário está ok, mas item venda não. Item venda está nulo, né? E se eu executar aqui, ó, mandar continuar a nossa aplicação, ele vai mostrar a exceção aqui embaixo. Olha lá.
null pointer, né? Referência lá em C Sharp. Então ele está dando ó, um null pointer exception. Por quê? Porque justamente, deixa eu voltar aqui para a perspectiva do Java, justamente eu estou tentando, pessoal, utilizar alguém que está nulo. Nesse caso aqui, quem está nulo, ó, é o meu atributo de item venda. Esse cara aqui está nulo, né? Eu não estou conseguindo utilizar ele. Aí a pergunta é, pessoal, se esse cara está nulo, o que é que eu preciso fazer para poder utilizar ele? Quem consegue me dizer? Se ele está nulo, eu preciso fazer com que ele não fique mais nulo. O que eu posso fazer para que esse cara fique apto para que eu consiga utilizar ele? Quem me diz? Alguém tem uma ideia? Tem aquele programa no Discovery, né, que é o Exército de um Homem Só, que a gente tem a sala de um aluno só, eu acho. Professor, adicionando a venda, lá ele não sairia, adicionando a venda, ele não sairia de nulo. Ah, mas veja que o seguinte, ele nem chega, a exceção estourou nessa linha aqui, ó. A exceção estourou nessa linha. Então ele nem chegou aqui, ó, no cadastrar venda, né? Então aconteceu no momento em que eu tentava adicionar um item dentro daquela venda ali. E isso acontece, pessoal, para toda classe que tem relacionamento. Toda vez, pessoal, que você vai ter relacionamento dentro da classe, ó, seja ela para cliente, para funcionário e para item venda, aquela situação acontece. Ah, professor, mas como é que cliente e funcionário funcionou e item venda não? Aí é uma questão que a gente vai ver na sequência, né? Mas esses atributos aqui, ó, os relacionamentos dentro da classe, pessoal, eles sempre são nulos. Essa é a situação que se pode utilizar um try-catch. Eu posso utilizar um try-catch toda vez que eu perceber que pode estourar uma exceção, né? Mas se eu consigo descobrir que essa exceção ela vai acontecer, eu posso na minha programação resolver isso sem que eu precise utilizar o try-catch. O que acontece? Nesse caso, a gente não utiliza o try-catch, por quê, pessoal? Porque aqui é uma falha de programação, né? Então vocês vão ver que a partir do momento que eu resolver isso aqui nas minhas linhas de programação, essa exceção para isso nunca mais vai acontecer. O try-catch, pessoal, ele é utilizado para tratar a exceção? Mas aonde que é recomendável a gente utilizar, pessoal? Em erros que a gente não consegue resolver, né? Que a gente não consegue, programando, resolver o problema. Quais os possíveis erros, pessoal, que a gente pode utilizar um try-catch? Por exemplo, aqui, pessoal, como a gente utiliza, deixa eu abrir aqui, ó, a nossa classe console, toda vez que eu faço uma leitura de dados, por exemplo, eu tenho que ler uma idade. Se eu tentar, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu executar aqui, ó. Vamos cadastrar aqui, ó, um produto. Produto, qualquer coisa, nome, né? Preço. Preço eu sei que eu tenho que digitar um número, né? O que acontece, pessoal? Se eu digito um texto aqui, ó, SS, dou um Enter, por estar utilizando, pessoal, aquela classe console, estão vendo que esse problema já está resolvido? Por quê? Porque aquela classe console já tem essa tratativa, né? Ele já verifica se o que está vindo para nós é um valor válido. Se a gente não utilizasse o console, pessoal, se a gente não utilizasse o console, né, que é essa classe aqui, nós teríamos que fazer isso daqui, ó, nós. E aí eu utilizaria um try-catch, porque eu não sei o que o usuário ele vai inserir,
Entendeu? Então aqui teria a utilização do try catch, porque é o usuário que está inserindo informação e aí ele pode colocar qualquer coisa. Então o try catch nessa situação ele é recomendável. Um outro fator, pessoal, isso acontece lá em aplicativos móveis, né? Quando a gente precisa de internet, você vai abrir uma aplicação, né? Vamos pegar aí o Instagram da vida. Você vai abrir o Instagram. Quando você abre o Instagram, obviamente você tem que carregar o feed de notícias daquele cara. E aí o que acontece, pessoal? Se você não tem internet, né, você vai ficar tentando conectar, né, mas a partir do momento vai dar um timeout, né? Esse timeout, pessoal, é uma exceção. Se não tem um try catch, simplesmente explora a exceção lá para o usuário, né? A aplicação fecha e fica meio estranho, né? Então, nesses casos, onde a gente não consegue solucionar o problema, como por exemplo, eu não tenho como solucionar o problema de internet do cara. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas o meu programa tem que estar preparado. Eu não tenho como obrigar o cara a não digitar uma letra quando é um número, então eu tenho que estar preparado. Então, para isso, eu utilizo o try catch, né? Em situações onde a gente não consegue controlar ela totalmente. Nesse caso aqui, estoura uma exceção? Estoura. Mas estoura porque o meu código está incompleto. Então, a partir do momento que eu programar ele de forma correta, essa exceção nunca mais acontece. Então, eu não preciso resolver esse problema com o try catch, beleza? Tinha mais alguém digitando, acho que era a Marina. Alguma dúvida, alguma sugestão? O 7 é tudo igual a 0? Mas o 7 de quem? Não entendi muito bem a questão ali, Mariana. Mas quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês qual é o problema. E aí eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem. 5 minutinhos no máximo para vocês pensarem, dar uma pesquisada, né, para a gente fazer 5 minutinhos aí de intervalinho. E para vocês justamente pensarem nesse problema. Mas a questão aqui, ó, é o seguinte. O problema está acontecendo aqui, mas eu vou mostrar ele aqui em cima. Ó. Eu vou colocar um breakpoint logo após instanciar o objeto venda. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um breakpoint aqui no momento da venda. Ele tá... é que ele já está instanciado aqui em cima, né? Mas a gente pode mudar, ó. Só para mostrar esse exemplo. Então vocês vão ver... Vocês vão ver que quando chegar aqui, ó, pessoal, esse objeto vai estar nulo. Né? Então, ó, como eu coloquei um breakpoint, eu tenho que executar pelo debug, pelo bugzinho que a gente tem ali, e não pelo run normal, né? Pelo play normal. Aí vamos lá, vamos direto para cadastrar a venda. Ó, já parou ali, né? O debug é aquele linha a linha que a gente vai fazendo. Aí a gente consegue ver aqui do lado, eu não gosto muito do debug, pessoal, do Eclipse. Eu acho ele meio falhado, mas tudo bem. Justamente porque ele já não mostra a minha variável aqui, né? Mas esse EV aqui, ó, se a gente passar o mouse em cima dele, pessoal, ele está nulo. Porque ele só foi declarado aqui em cima, mas ele não foi instanciado. A partir do momento que ele passar para a próxima linha, ó, deixa eu só lembrar qual é o atalho, F6. Ó, passei para a próxima linha, então executou a próxima linha. Ó, passo o mouse em cima do V. Ó, estão vendo que ele não está mais nulo. Não está mais nulo. Antes ele estava nulo. Instanciei ele, agora ele não está mais nulo. Eu posso utilizar, eu tornei ele apto para uso. Só que se eu olhar dentro dele, ó, cliente está nulo, funcionário está nulo, item venda está nulo. Esse é o meu problema. Que os atributos que estão dentro de venda, eles estão nulos. E isso acontece para qualquer classe, pessoal, qualquer classe que tenha relacionamento. Quando você instancia o objeto, né, e esse objeto ele tem atributos lá dentro, que são de outras classes nossas, esses caras eles começam nulo. Aí a pergunta é, professor, por que para cliente funciona e funcionário funciona, mas quando chega no item de venda não funciona? Porque a gente está utilizando os atributos de forma diferente.
a gente utiliza funcionário e CPF de uma forma, funcionário e cliente de uma forma e itens de venda de outro. Mas o problema é, toda vez que eu instancio o objeto, os atributos que são relacionamentos dentro dele se encontram nulos. 5 minutinhos para vocês descobrirem como resolver isso, pessoal, né? Ou terem uma ideia e por que para cliente dá certo, para funcionário dá certo, mas para item venda não. Beleza? Então, vou deixar uns 5 minutinhos só para vocês pensarem nessa questão. Aí a gente já faz isso daí junto, resolve. E resolvendo isso, a gente fecha o conteúdo de hoje. Daria para transformar o item em um array e adicionar pelo set? Deixa eu entender direito aqui. Mas o item, ele já é um array list. Você está dizendo, talvez eu tenha entendido. Se eu entendi direito, o que você quer fazer... cadê o vendo? Ao invés de adicionar ele por aqui, você quer adicionar ele por aqui. É isso? Cara, a partir... Assim, ele não vai ser mais um set puro, né, padrão, que nem a gente vê, mas nada te impede de mudar isso daqui e nada te impede de mudar isso daqui. Ok? O corpo dele. Se você mudar o que você recebe e se você mudar o corpo dele, você consegue resolver esse problema, sem nenhum problema. Né? Você vai dar um set item venda, recebe só o item de venda, pega ele que está aqui e adiciona ele. Beleza? O que acontece? O get e o set, ele tem um padrão, né, que é esse que a gente vem trabalhando até então. Mas eles são métodos. Então eu posso modificar ele, né, o get, o set, de acordo com o que eu precisar. Por padrão, é isso que a gente vê, mas o que você precisar fazer dentro dele, você pode fazer sem nenhum problema. Eles são flexíveis, porque eles são métodos e aceitam basicamente qualquer coisa. Beleza? Só um minutinho ali, pessoal, só vou tomar um negócio. Daí a gente já volta lá, mas vamos pensando nessa situação que eu acabei de passar para vocês. Vamos lá então, pessoal. Voltando ali para resolver o problema, o Lucas ali deu uma sugestão que é uma sugestão válida. Eu poderia criar um array list, mas não é um array list de venda, é um array list de item vendas, né? Poderia criar um array list, deixa eu só fechar aqui, de item venda, né, aqui em cima, assim como a gente cria os objetos, vou adicionando dentro desse array list e depois utilizo o set para jogar esse array list inteiro dentro da venda. É uma situação que a gente pode utilizar para resolver. Daria certo? Daria. E aí funcionaria, pessoal, exatamente como a gente faz com cliente, porque a gente joga um objeto inteiro de cliente dentro da venda, joga um objeto inteiro de funcionário dentro da venda, e a gente poderia pegar esse array list inteiro e jogar dentro da venda. Então, pessoal, a gente acabou de ver que quando instancia a venda, os atributos, que são relacionamentos dentro dele, funcionam quando eu pego um objeto inteiro e jogo dentro dele. Então, se um atributo está nulo, mas você pegou um objeto inteiro daquele cara e jogou a informação dentro dele, vai dar certo. Porque a aplicação consegue, o Java consegue substituir quem está nulo por um objeto inteiro. Se eu tento, pessoal, por exemplo, aqui a gente tem um objeto C, né, que é um objeto separado da venda. Né? Mas se eu faço isso daqui, v.getClient,
set CPF. Então vejam ó, que eu estou, ao invés de utilizar o objeto C separado, eu pego o objeto de cliente, né, que está dentro da venda e eu tento jogar o CPF dentro dele, vai dar aquele mesmo problema. Porque o objeto de cliente que está dentro da venda, esse está nulo. Né? Então, quando eu tento acessar um atributo, pessoal, que está dentro da venda, e esse atributo está nulo, vai estourar a exceção, porque você não consegue manipular informações, né, objetos que estão nulos. Então, se eu substituísse esta linha aqui, ó, por isso daqui, ó, vai dar o mesmo problema. Por quê? Porque o cliente dentro da venda está nulo. E se eu tento acessar algum atributo, né, de um objeto que está nulo, ele vai estourar a exceção. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Item venda, né, dentro de venda, esse cara está nulo. Tentei acessar algum método ou atributo que está nulo, vai estourar a exceção. Então eu poderia trabalhar com esse objeto separado, mas dá para a gente resolver de uma outra forma. Né? A gente pode resolver, pessoal, com a seguinte situação. Eu posso transformar não, né? Eu posso fazer com que os atributos que estão dentro da venda tornem-se aptos para uso a partir do momento que eu instanciar a venda. Como? Toda vez que eu instancio uma venda, ele vai passar pelo construtor. Ah, professor, mas a gente não tem construtor lá. Não tem, porque a gente não criou. Mas a gente já viu que pode criar. A gente já viu o que um construtor faz dentro de uma classe. Né? Então, se a gente, por exemplo, ó, criar um atributo não, criar um construtor da venda e dentro dela, pessoal, eu pegar os atributos que são os relacionamentos e instanciar eles aqui dentro, fechou. Agora vocês vão ver ó, que se eu rodar pelo debug, né, o cliente vai estar pronto para uso e esses dois caras não. Esses caras vão estar nulos. Então agora eu já resolvo meu problema, pessoal, toda vez que eu instanciar um objeto da venda e não preciso ficar trabalhando com objetos separados. Então olha lá, ó. Vamos rodar pelo debug de novo. Vou lá na venda. Ó, parou. Minha venda está nula ainda porque não passou a linha. Ó. Agora eu vou passar a linha. Aí ele vai executar a próxima. Ó, se eu olhar o V dentro dele, ó, olha lá o cliente, ó, tá pronto para usar porque ele passou pelo construtor. No construtor eu instanciei o objeto de cliente e agora eu posso acessar ó, todos os atributos dele lá dentro. Ó, e funcionário e item venda não. Então o que é recomendável, pessoal, toda vez que você tem uma classe de modelo, essa classe de modelo, pessoal, tem atributos de outras classes que você criou, ou seja, você tem relacionamentos, o recomendável é sempre, pessoal, instanciar esses objetos aqui dentro. E aí eu resolvo, pessoal, o nosso problema ali. Né? Então agora, ó, instancia um objeto de venda. Quando instanciar um objeto de venda, ele instancia os objetos que estão dentro dele. E fazendo isso, aí sim eu posso utilizar de qualquer forma esses atributos dentro do objeto de venda ou de qualquer outra classe que você esteja ali, pessoal, modelando. Então agora, ó, ao chegar nessa linha, o meu item de venda ele vai estar apto para uso. Né? Ele vai estar instanciado e agora não vai mais estourar essa exceção que a gente viu antes. Então essa é uma forma de fazer. A forma que o Lucas falou também é uma forma válida, também iria funcionar. O que eu não posso fazer é tentar utilizar um objeto, não importa se são os relacionamentos, se é o objeto que contém os relacionamentos, né? Mas esses caras não podem estar nulos. Então, por isso que eu disse anteriormente, poderia resolver com try catch? Poderia, mas eu consigo resolver esse problema antes, né? Porque não é uma situação onde eu dependo do usuário, é uma situação onde eu dependo da minha programação tá correta, né? Tá bem programada ou não. Então, se a gente executar ali agora, vamos adicionar ali os produtos dentro da venda. Deixa eu executar agora pelo
sem o debug. Não, só deixa eu tirar esse breakpoint aqui, porque eu quero mostrar o objeto da venda lá no final, né? Então vamos lá. Ok, ó, vamos adicionar um produto, vamos fazer o caminho feliz da nossa aplicação, quantidade 10. Vou adicionar mais um, só tem um bolacha, mas vou adicionar ele novamente. 5. Não adicionei mais ninguém. Ó, foi lá para o meu adicionar vendas, lá no venda DAO, e aí agora a gente vai olhar, ó como venda tá, ó. Tem um cliente, se eu abro ele aqui, ó, CPF nome, trouxe lá da lista, funcionário CPF nome, e agora se eu olhar, ó, o meu array list, eu vou ter dois itens, o item 0 e o item 1, ó. O item 0 com a quantidade 10, o produto que a gente tinha adicionado, e com a quantidade 5, né? Se eu passar para a próxima linha, ó, ele vai adicionar dentro da lista de venda. Então agora lá na lista de venda, ó, eu vou ter uma venda, que é exatamente aquela venda que a gente acabou, ó, de ver. Se eu continuar aqui a minha aplicação, ó, vamos preencher mais uma. B3, 34199904. Aí, bolacha, ó, produto 1. Ó, não quero adicionar mais ninguém. Ó, vamos passar para a próxima linha para ele executar essa. Passo aqui na venda, ó, agora tenho 2. Essa primeira venda contém, ó, 2 itens. A minha segunda venda contém apenas um item. Beleza? E agora eu já posso, pessoal, realizar várias vendas. Cada venda com vários produtos, contendo o seu funcionário, o seu cliente e todas as informações necessárias lá. Aí, pessoal, a gente consegue fechar, né, a funcionalidade, que era a funcionalidade mais importante dentro desse projeto, que era uma venda com vários produtos. Ah, o nosso projeto está completo? Não, faltam as listagens e a gente pode incrementar bastante esse projeto ainda, pessoal, mas a princípio a gente fecha o conteúdo da aula de hoje, ok? Aí é o seguinte, eu vou posteriormente desenvolver as listagens, né, que é a funcionalidade 8 e 9 do nosso documento, que é uma funcionalidade para listar todas as vendas, e daí vai mostrar quem é o cliente, quem é o funcionário e todos os produtos daquela venda, e a funcionalidade de listar as vendas por cliente, porque um cliente, obviamente, pode ter mais de uma venda, pessoal, dentro de um estabelecimento. Então, a gente pode puxar as vendas dele, por exemplo, pelo CPF. Então, são as duas funcionalidades que faltam, beleza? Mas, pessoal, para a gente fechar aqui por hoje, nessa parte do conteúdo, quem consegue me dizer qual é o problema que a gente pode ter dentro da venda do jeito que ela está aqui? Alguém consegue me dizer algum problema? Olhando para isso que a gente fez agora, não é uma exceção, não vai dar exceção, mas o nosso programa ainda é falho. Ele tem lacunas que a gente, se fosse obviamente colocar isso em produção, precisaria resolver. Quem consegue me dizer aí um problema que pode acontecer? Você consegue adicionar uma venda sem produto? Exatamente. Consigo fechar uma venda, pessoal, sem produto. Esse é o principal problema da nossa venda, do jeito que ela está. Vamos ver o que o Nicolas está colocando ali. Tinha alguma coisa? Não. Mas esse é o principal problema. Claro que, pessoal, a gente não está fazendo a dedução do estoque ali. Poderíamos fazer isso aqui, a gente só verifica. Mas à medida com que a gente verifica, a gente não pega a quantidade do produto e deduz. E faz essa retirada para fazer um controle do estoque. É um controle de estoque bem simples, na verdade, né? Mas a gente não faz essa retirada. A gente verifica, opa, posso levar? Posso. Mas a gente teria que ter aqui uma linha para deduzir também
essa informação, né? Essa quantidade do estoque de produto. Então é um negócio que vocês podem adicionar no projeto de vocês. Mas o principal problema aqui, ó, é que, ó, se vamos executar de novo. Eu faço uma venda. Ó, coloquei o cliente e o funcionário. Maravilha. Aí eu coloco um produto que não existe. Ele pergunta para mim, ó, deseja adicionar um novo produto. Se eu coloco não, venda cadastrada com sucesso. Faz sentido eu cadastrar uma venda sem produto? Não. É um registro a mais com informações inúteis, né? Mas ele cadastrou a minha venda. E se a gente testar isso pelo debug, a gente consegue ver exatamente essa situação. Ó. Vou executar lá de novo. Então parece que está tudo ok, mas ainda a nossa aplicação ela tem falhas. Ó. Coloca um produto que não existe. Ó, esse produto não existiu, não existe. Não vou adicionar, ele não foi adicionado dentro da venda, né? Mas se eu coloco o N aqui, ó, ele vai passar pela linha do cadastrar venda, porque ele vai sair do meu laço de repetição. Então ele vai pegar essa venda e vai mandar lá para o meu DAO. Então vamos lá, ó. Veio para cá, olhei a minha venda aqui, ó, tem cliente, tem funcionário, mas não tem, ó. Eu estou tentando clicar aqui, ó, não tem nada ali dentro. Se eu executo a próxima linha, ó, ele adicionou dentro da venda. Ó, venda tem um objeto lá dentro de venda, que tem um cliente, que tem um funcionário, mas não tem nada dentro da venda. Então esse era um outro problema, pessoal, né, que a gente também precisaria resolver. Então, ao adicionar a venda, eu não coloquei essa especificação lá no trabalho, mas eu não poderia adicionar uma venda caso não houvesse, pessoal, produtos dentro da venda ali. Então é mais uma situação que a gente precisaria pensar, mais uma situação que a gente precisaria programar ali, beleza? Mas aí então, pessoal, são exercícios que ficam a cargo ali de vocês resolver. E claro que no projeto de vocês, que é o projeto aí que vocês vão apresentar nessa primeira parte da disciplina, essas situações são situações que precisam, pessoal, ser resolvidas, né? Não tem como a gente, aqui eu estou mostrando, né? A gente está modelando, está fazendo, mas não tem como a gente trabalhar todas as situações, senão não é que a gente perde um tempo, pessoal, porque obviamente que isso é programação, a gente estaria resolvendo um problema, mas não dá para a gente criar um projeto completo, 100% funcional dentro da sala de aula. Mas esse é um problema que a gente teria que resolver ali. Beleza, então, senhores? Mas aí a gente já consegue fechar uma venda com vários produtos e fechar a principal funcionalidade da nossa aplicação, ok? Então, na sequência, pessoal, ainda durante o dia de hoje, eu já vou fazer depois um commit com as listagens, ok? E basicamente a gente fecha todo aquele documento. Ah, professor, terminamos aqui o projeto de venda? As funcionalidades, sim, ok? Mas na sequência a gente vai continuar nesse projeto ainda, trabalhando a parte de orientação a objetos, que é aquela questão que eu falei para vocês de herança, né? Vamos ver como é que a gente pode aplicar herança dentro de orientação a objetos. E a gente vai aplicar herança nesse projeto. Como é que a gente utiliza uma interface, que é uma outra parte lá de orientação a objetos. Como é que a gente utiliza uma classe abstrata, que é uma outra parte também de orientação a objetos. Mas em termos de funcionalidades, nós não teremos mais nada por enquanto dentro desse projeto. A gente só vai melhorar ele e deixar ele mais bem estruturado, pessoal, na parte de orientação a objetos. Beleza? Dúvidas lá, pessoal, com relação ao conteúdo que a gente viu hoje? Não? Então eu vou fazer, pessoal, um commit do jeito que está aqui e depois mais tarde eu vou fazer um commit com as listagens. Diga lá, Lucas. Tranquilo? Então beleza. Aí na sequência, pessoal, deixa eu só parar a gravação da aula de hoje, porque depois eu coloco até aqui apenas e daí a gente vai conversar sobre os projetos. Então deixa eu só dar um stop aqui na gravação.